Eu vou falar duas coisas assim. Primeiro, um apanhado para quem esqueceu como é que eram os anos 2000. Eu fiz um pequeno levantamento. Talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu na década foi o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, que foi em 2001. Provavelmente isso desencadeou várias guerras no Oriente Médio, então foi uma década, assim, no nível internacional, muito relacionada com essa estrutura de terrorismo, essas coisas todas. Se a gente for para o nosso campo do Brasil, nesse período, nós tivemos a eleição direta do primeiro metalúrgico que assumiu a presidência da República, foi no começo dos anos 2000, e tivemos também o desencadeamento do primeiro grande escândalo que aconteceu no Brasil, que foi o Mensalão, que também foi um processo desta época. Sem entrar em detalhe, porque todo mundo conhece, né? Nós tivemos, indo um pouco para o lado da arquitetura, uma das frases marcantes foi do Fuxas. Vocês devem conhecer, porque ele disse mais ética e menos estética. Talvez isso tenha sido um processo de que foi um período em que o mais explorado no contexto de imagem, no contexto da arquitetura, foi a relação com a imagem. Era uma relação muito mais do impacto visual, elementos gratuitos, e não uma relação do uso do edifício. Estou dizendo isso é uma apanhado geral da década, né? Nós tivemos o pós-moderno nos anos 80, que não foi muito para frente, uma retomada criativa nos anos 90, e uma força expressiva e um rigor maior a partir dos anos 2000. Tivemos, nessa década, o início dessa discussão que perdura até hoje, de achar que até esse período valorizava mais o carro e depois tínhamos que começar a valorizar as pessoas, que, no fundo, influenciou muita gente, independente de ser verdade ou não, né? Outra coisa que foi uma influência muito grande em relação à arquitetura que acontecia no mundo, é que na maior parte dos países, eles, num processo da arquitetura antiga, eles revitalizaram construções antigas, né? E, na realidade, eles renovaram. Aqui no Brasil, essa renovação foi meio relativa. Foi mais... talvez tenha uma diferença que... começou uma preocupação maior. Nós tivemos, por exemplo, um centro totalmente degradado. Nos outros países, a relação do centro foi muito melhor preservada. Como a arquitetura em si do Brasil, nós tivemos nesse período, como exemplos bons, marcantes de arquitetura, tivemos a Rede Sara do Lelé, renovação de edifícios antigos, tivemos o prêmio do Paulo Mendes da Rocha, o Pritzker, e tivemos no Brasil, pela primeira vez assim marcante, a presença da arquitetura estrangeira, através do sede do Centro Cultural do Iberê Camargo, em Porto Alegre, pelo CISA. Tivemos o projeto do Herzog de Meuron, no centro de São Paulo, da Escola de Dança, que depois desistiram. Então, se a gente fizer uma análise, foi uma época em que é uma época assim, de uma certa transformação entre a relação muito grande de sair um pouco da arquitetura tradicional, vamos chamar assim, e entrar para um aspecto mais de imagem. Começou a ser bacana. Eu, inclusive, conversando com alguns colegas dessa época, as influências, a curtição, Curras, Gehry, não sei mais quem. É gozado isso, porque até um determinado tempo o pessoal dava um crédito muito grande à própria arquitetura brasileira, que já tinha sido considerada uma das melhores que já teve no mundo, principalmente no pós-guerra. E, de repente, começa... Isto, eu imagino, inclusive, que outra grande influência da tecnologia nesse período foi a grande expansão da internet. Você deixava de se comunicar do teu vizinho e passava a se comunicar com o mundo inteiro, que é uma influência muito grande, é óbvio isso.
Eu vou passar a palavra para o meu colega que acabou de chegar, que é o outro mediador, mas antes eu gostaria de pedir uma coisa para os egressos dos anos 2000. Isso em conversa com alguns colegas que participaram, assistiram. A gente estava mais preocupado em saber, já que é o aniversário da Faculdade de Arquitetura, 170 anos, a relação de vocês com o ensino da arquitetura aqui no Mackenzie na época. E não tanto a vida pessoal de cada um. Pode ser até uma crítica minha, mas eu acho que é o mais bacana nesse contexto, principalmente para estudante, para quem está aqui, é saber como é que era o ensino de arquitetura em relação a esse contexto que vocês viveram. Né? Obrigado. Eu, só para completar, que alguém me falou que como a quantidade é grande, 5 minutos para cada um, se o tempo bom. Né? Não significa que vai ser 5 minutos, mas... Silvio. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, estava em avaliação, mas eu não vou nem ocupar o tempo. Eu não vou nem ocupar o tempo da mesa. Já vou passar para uma das meninas. Para as mulheres. Começando com a Larissa, para começar, assim, como o Marcondes falou, as mulheres vão ter 6 minutos em vez de 5. Os homens vão ter 5 só. Então, pode começar, Larissa. Bom, eu adorei o Meninas, pode continuar chamando de Meninas, que estava ótimo. Eu acho que aqui da mesa, não sei meus colegas, mas eu acho que eu fui a que me formei mais tarde, mesmo não sendo a mais nova. Eu me formei em 2009, então, muito recentemente. Eu já tinha feito uma outra faculdade, eu fiz desenho industrial antes, estudei um pouquinho de engenharia de produção, mas a arquitetura, acho que desde sempre, foi a minha paixão. E aí a gente acaba que aos 17 anos a gente presta um monte de coisa sem saber direito o que quer, e a arquitetura ficou sempre na minha cabeça, até que aos quase 27 anos eu resolvi prestar o vestibular novamente e vim aqui para o Mackenzie, que também era um outro grande sonho, desde sempre estudar aqui. E logo que eu entrei era um pouco estranho, aí falando um pouco da questão de ensino, porque eu tinha 10 anos a mais do que todos os meus colegas, então era um pouco engraçado fazer turma, né, fazer grupo, eu com 27, eles com 17. E para mim foi muito interessante fazer a faculdade um pouco mais madura, porque eu acabei me aproximando muito dos professores. Então, eu participei de todos os grupos de pesquisa que vocês possam imaginar aqui. Então, tinha grupo de pesquisa, eu estava lá. Tinha discussão de algum problema, eu estava lá, porque foi um período também que eu pude... eu trabalhei mais de 10 anos com publicidade, com comunicação visual, e aí, quando eu entrei na faculdade, e todos os alunos que estão aqui presentes sabem que a faculdade demanda muito tempo nosso em trabalhos, então foi um período que eu não trabalhei, então eu ficava dentro só da faculdade, participando então desses grupos de pesquisa. E eu entrei na faculdade já e eu tinha um tema que eu gostaria, que já estava na minha cabeça para estudar, que era aeroporto. Eu continuo amando o aeroporto, meus alunos todos sabem a relação do aeroporto com a cidade. E aí eu fui indo muito para esse lado já do urbanismo. Todos os meus grupos de pesquisa foram grupos de pesquisa voltados ao urbanismo, principalmente a entender essa relação da cidade. Mas, assim, hoje, como professora, em contato com, bastante contato, aliás, que eu gosto muito do contato com os alunos, eu não consigo dizer para vocês muita diferença, até porque todos os professores que aqui estão foram meus professores, né? Não tem nenhuma grande diferença do que vocês têm hoje de aula do que eu tive. Diferença física, eu estava brincando com os colegas agora há pouco, a única diferença física da faculdade é que a gente tinha os armários, o que era uma briga terrível, porque o número de armários eram menores do que a quantidade de gente para trabalhar, e a gente brigava muito com os armários. Não sei o que mais que eu poderia falar. Alguém tem alguma pergunta? Queria colocar alguma coisa?
Eu só queria agora, só para deixar uma reflexão... Conta uma fofoca da época. Assim. Fofoca? Cara, fofoca eu não vou lembrar, viu? Eu vou contar... Se possível, dos professores. Não, minha Maria. não. Olha, a fama dos Só professores não pode... que eram bravos, ou dos professores que tinham algum... que a gente tinha medo, porque eu mesmo, beirando os 30, eu tinha medo de alguns professores. Eu continuo tendo medo dos mesmos. Porque tem professor que mete medo mesmo. Porque tem os professores assim que mesmo tem o tamanho, né, e o tamanho assim, em todos os sentidos, assim, passava um pouco de medo. As aulas de projeto continuavam como são hoje, então a gente perdia muito tempo tentando desenvolver o melhor trabalho possível. E o que eu venho vendo hoje de diferença, a grande diferença, se é que eu posso dizer assim, de 2009 para cá, talvez porque eu esteja do outro lado, eu sentia que dentro do Mackenzie, que foi muito bom depois para a minha vida profissional, era a técnica sempre muito presente. E eu, como aluna na época, eu achava que tinha uma pressão muito grande na técnica, né? E o computador estava começando a aparecer, eu fui estudar o Revit 9, era uma coisa muito nova para mim. E era uma pressão muito grande nisso, e eu sentia muita falta das questões mais humanistas, né? Da gente se aproximar um pouco mais da vida cultural, dessa visão cultural, da reflexão crítica. A gente saía fazendo tudo muito na correria, e essa história de virar noites, etc., fazendo trabalho, eu achava aquilo um pouco... A gente não produzia crítica, a gente produzia projetos sem a questão crítica. E eu acho que isso ainda continua se repetindo um pouco. Acho que isso é uma questão para todos nós, professores, pensarmos, para que haja tempo de se refletir. E o que vocês, alunos, continuam escutando dos pais de vocês, talvez, que vocês deixam tudo para a última hora, eu escutava do meu marido. E não é isso, a gente sabe que não é isso. São muitos trabalhos para serem feitos na faculdade, e a gente não consegue ter esse tempo de reflexão, de questionamento, e, portanto, não conseguimos ter um posicionamento crítico. Isso eu queria deixar isso para a gente, como professores, e vocês, como alunos, nos cobrarem, e nós, como professores, pensarmos em como nós podemos trabalhar melhor com o tempo precioso dos alunos e os nossos. Tá bom? É isso. Obrigado, Larissa. Isso. Então, agora a gente vai passar para a Érica, para relatar a sua vivência aqui entre a gente aqui. Bom, até o meu relato, eu imaginei que fosse ser algo um pouquinho diferente, mas o que eu tinha pensado em trazer aqui para a mesa, na verdade, é muito parecido com o que a Larissa trouxe, porque acho que antes não era algo tão comum. Eu percebi mais o início dos grupos de pesquisa mais na minha época. Acho que antes a gente não tinha tanto isso, né? Tanto é que eu ingressei num grupo de pesquisa no último ano da faculdade, em 2006, sendo que o grupo que era a Arquitetura e Construção, que foi formado em 2005. Então, achei que seria uma novidade, né, contar isso aqui na mesa, mas acabou não sendo, né? Mas acho que isso é o que eu acho que foi muito bacana, uma oportunidade muito boa para os alunos, e que eu, inclusive, nos primeiros dias de aula, até lá eu dou aula na engenharia também, então eu procuro levar isso para a sala de aula, incentivar que os alunos participem dos grupos de pesquisa ou que façam uma iniciação científica, que eu acho que, para mim, isso foi uma experiência muito boa, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, ter contato com outros professores que eu não tinha tido contato durante a graduação, né? Muitos deles que estão aqui, inclusive, né? Então, acho que essa foi uma experiência muito boa, que eu percebi que, na época, nós não sabíamos muito da existência não se ouvia tanto falar de iniciação científica, grupos de pesquisa, lá em 2006, né? Até foi um pouquinho por acaso. Eu estava no saguão esperando para encontrar um professor que eu queria que fosse meu orientador de monografia, e aí a professora Maria Augusta me perguntou se eu estava lá aguardando para me inscrever no grupo de pesquisa. Eu nem sabia, né, que isso existia. Então, acho que a divulgação dos grupos
tenho a impressão de que começou mais, né? 2005, 2006 é que começaram a aparecer mais os grupos, né? Ou serem mais divulgados, né? Também para os alunos, né? Acho que o que a professora Larissa falou sobre a questão crítica é uma questão muito importante para a gente continuar tendo sempre isso em mente, né? E buscar isso, né? Eu tive a sorte de ter um professor de TFG, o Juan Vilar, que pegava bastante no nosso pé com relação a isso no TFG, né? Ponto de vista crítico. Então, acho que, de fato, isso realmente é importante. A gente não pode esquecer, né, de quando estamos no processo, né, cumprindo as tarefas, que são muitas, né, e os projetos que são complexos, o que eu acho que também é um diferencial da nossa escola, né, que o TFG, o aluno tem que passar por todas as escalas, né, desde a inserção urbana até chegar na construção, pensar no detalhe construtivo. Então, a gente tem que dar conta de todas as escalas possíveis de atuação do arquiteto. Isso que eu acho que também é muito bacana na nossa faculdade, né? Agora, deixa eu pensar, alguma coisa diferente? Acho que o que eu tinha pensado em trazer aqui para a mesa era isso também. Acabou sendo muito parecido com a Larissa, né? Mas escolhi o Mackenzie em função disso, também muito semelhante à Larissa. Essa não foi a minha primeira faculdade, eu tinha já feito 2 anos de física antes, né? Sempre gostava de arquitetura, mas acabei por outros motivos não começando pela arquitetura, então também já era um pouquinho mais madura quando eu vim aqui para a arquitetura, e escolhi o Mackenzie por isso, né? Pela tradição e pela fama de ser a faculdade que formava os arquitetos de prancheta, né? De projeto. Então, por isso que eu resolvi vir para cá e tenho certeza de que tive uma excelente formação com os meus grandes professores, muitos aqui, que eu tenho, inclusive, as anotações das aulas até hoje guardadas, tenho lá as anotações, as aulas da professora Eliana, estão lá os desenhinhos todos, né, das camadas todas dos revestimentos, né, então, os textos, né, que os professores passavam, tenho tudo isso guardado até hoje, né. Pena que acho que a gente acaba, talvez hoje em dia, perca-se um pouco isso, né, porque está lá o site, não sei se os alunos salvam, né, tudo, né. O que está lá no papel, eu pelo menos tenho guardado e foi muito útil também, inclusive até para quando eu comecei a dar aula também de técnicas, né? Então é isso, tenho muito orgulho da minha formação aqui, de ser mackenzista, né? E isso, inclusive, do grupo de pesquisa, foi o que me levou a depois ter interesse, né, em continuar estudando, fazer o mestrado, que eu fiz aqui também no Mackenzie, né? E acho que já estou falando demais. Nunca é demais, Erika. Então, mas vamos passar agora para a Carol relatar a tua experiência aqui, a sua vivência aqui com a gente. Bom, boa tarde. Eu venho mais aos sábados na aula de Topografia 2, então está sendo uma oportunidade legal de conhecer outros professores egressos 2000 que dão aula durante a semana. Eu me formei há exatos 10 anos. Agosto agora tem um encontro da turma, vamos tentar participar. Eu entrei na faculdade, era 2002, no vestibular, logo após a queda das Torres Gêmeas, estava um momento um pouco conturbado, e me formei em 2007 em pleno emprego. Então, basicamente, todo mundo da minha turma, quando se formou, se formou empregado, né? Ou tinha 2 ou 3 opções do que seguir profissionalmente. Naquele momento, quando eu entrei na faculdade, eu associava a arquitetura à construção. Foi chegando aqui que, de repente, eu me deparei com um leque grande de possibilidades. Isso é um dos diferenciais, eu acho, do nosso curso. Eu faria 1000 vezes, se precisasse, eu faria arquitetura 1000 vezes, porque eu tenho uma possibilidade de atuação em várias outras coisas. Eu ainda tenho sonhos, né? Eu ainda quero mexer com marcenaria, eu ainda quero fazer N outras coisas. Mas, naquele momento, entrando com essa visão, não, que era algo para construção, eu fui me deparando com outras possibilidades. Então, na época, bem no miolo dos anos 2000, começou a ter outros tipos de
eventos aqui. Então, teve a iniciação científica, teve o Semana Viver Metrópole, a gente começou a ter as primeiras viagens culturais, então a gente saía, da FAM organizava mesmo, a gente saía. Mas eu quase desisti. Assim. O primeiro ano, para mim, foi um ano difícil, foi um ano que esforçava muito desenho. E por que eu vou contar isso? É uma fofoca. Né? Eu vou contar isso. Porque, naquele momento, meu desenho parecia, basicamente, o desenho da minha irmã de 4 aninhos. Né? E aí, um dia, o Carrilho, nosso professor Carrilho, passou recolhendo todas as borrachas e falou assim: borracha não desenha. Né? Falou exatamente assim: borracha não desenha. Naquele dia eu voltei para casa e falei: eu acho que não vai rolar, assim, acho que não vai dar certo. Aí pensei, e na próxima aula eu cheguei para ele e falei: professor, eu não sei desenhar, eu acho que não vou conseguir fazer isso, e você pode me ensinar? Né? E aí ele me levou num lugar e falou: você não seja perfeccionista, você vai fazer assim, 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 assado, tal. E por que eu estou contando isso? Anos depois, teve a primeira viagem cultural, a gente foi conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, e a gente recebia um kit do DAFAM, um caderninho, lápis, tal, e a gente parava e podia fazer desenhos de observação. E aí, quando voltamos da viagem, o DAFAM falou assim: olha, quem tiver interesse, mande os desenhos, que a gente vai fazer uma seleção, porque vai ter uma exposição. Tudo bem, eu fui lá, peguei na época era CDzinho, ainda não era pendrive, montei minha mídia, falei: está aqui meus desenhos de observação. Para minha surpresa, quando eu voltei, estavam todos os meus desenhos expostos, bem ali, naquele canto ali. E aí foi um outro passo de desconstrução, porque chegaram para mim e falaram assim: nossa, Braco, como tinha muita Carolina naquela, a gente, né, assumiu os sobrenomes. Nossa, Braco, mas você não é aluna de PU, que era Planejamento Urbano? Você não era aluna Planurb, né? Como assim? Mas você desenha? E eu nunca me conformei com isso, assim, nunca. Eu nunca achei legal esse estigma de que o aluno que gosta de projeto não entende as questões da cidade, e o aluno, então, que gosta de urbanismo é o aluno que não sabe desenhar. E, sem querer, nunca imaginei que ia dar aula, nunca imaginei que ia estar aqui agora, né? Mas minha formação, e eu tive mestres que me ajudaram nisso, a pegar a essência de uma área, a essência de outra área, foi sempre tentar unir essas pontas, foi sempre tentar fazer essa fusão. E eu encontrei no estágio e tudo mais uma oportunidade de olhar na cartografia, né, na linguagem de mapas, o meu desenho, tanto para a escala do lote quanto na escala da cidade. E, como ainda não existia, tecnicamente, essas matérias aqui, os grupos de pesquisas foram muito importantes. E, acima de tudo, a iniciação científica. Porque foi na iniciação científica que eu tive a oportunidade de explorar esses outros assuntos, né, que não eram ainda passados de uma forma tão ainda estruturada. Então, nos anos 2000, essa reorganização de como fazer pesquisa, como se organizar para produzir alguma pesquisa ou uma iniciação científica, podendo extrapolar esses outros temas, para mim foi muito importante, porque foi a área que eu fui atuar depois de formado. Sempre buscando, nunca me conformando com rótulos, assim, com essa questão de projeto é uma coisa, urbanismo é outra coisa. Como também se só essas duas grandes, né, matérias existissem no currículo do arquiteto urbanista. E o Mackenzie possibilitou isso. O Mackenzie, nesse momento, ele, com os mestres que eu tive, eu não vou falar o nome de nenhum para não ser injusta com outros, porque estão todos, né, hoje dou aula com todos eles, mas me possibilitou construir essa identidade. Não precisava ser ou.
Poderia ser e, né? E ao longo isso que eu tento passar para os alunos também, não precisa ser ou uma coisa ou outra. A nossa formação, ela propicia isso. Eu tenho técnicas, eu tenho crítica, eu tenho projeto, eu tenho urbanismo. Agora, as amarrações é a gente que vai fazendo conforme também aquilo que a gente mais gosta e tudo mais. Então, só tenho a agradecer por estar aqui nessa oportunidade e dizer também que eu sempre fico pensando o que é que eu não conseguia falar ou o que é que eu não conseguia me expressar enquanto eu estava aqui, para ficar sempre atenta também ao que eventualmente os alunos tentam me falar e talvez possa passar despercebido. É isso. Muito obrigado. É isso aí. Então, agora até para ficar mais justo, Flávio, eu já anunciei as meninas, as mulheres, você pode anunciar os homens agora, tá bom? Isso é um grande prazer. Vocês são ímpar e par, é isso? Que é par, então vamos começar pelo ímpar. Então nós vamos começar com o Daniel. Só porque eu sou mais novo, ó, dos homens, enfim. Bom, eu queria, antes de tudo, também agradecer ao convite e a possibilidade de poder compartilhar algumas coisas aqui. Sem dúvida, eu acho que é uma ocasião que a gente vem assistindo os outros falarem e também imaginando o que é, né, ou o que era ter convivido também e vivido nessas outras épocas e é sempre um desejo de conhecer mais a escola e a história de tudo isso que nos formou aqui, né? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, desde que eu entrei aqui na faculdade, eu entrei em 99 e formei em 2003, me formei em 2003. O grau de influência que esse contexto e esse ambiente aqui exerce sobre mim é brutal, né? Desde quando eu era aluno, sim, realmente do primeiro dia, que foi, né, um começo muito impactante, até hoje, nas diferentes maneiras de se conviver, enfim, de se trocar informações e conhecimentos, mas é um grau de influência enorme, claro, principalmente pelas pessoas com as quais a gente convive, a própria instituição, né, a história da faculdade, mas é algo muito importante para mim até hoje e vai continuar sendo, ou seja, é algo que me influencia muito, né? E a primeira coisa que eu também, né, explicando um pouco, o Marcondes falou para tentar chamar mais atenção, né, para esse ambiente acadêmico, e o Caco falou um negócio aqui semana passada que foi muito importante também, que eu acho que compartilho da mesma maneira, né, que ao entrar aqui, eu acho que isso continua como contexto, é encontrar uma situação de uma diversidade enorme, né? Na semana passada o Caco comentou, né, não era elite nenhuma que se encontrava, mas enfim, era uma mistura muito grande, tanto no corpo docente como no corpo discente, né, e isso tudo eu acho que tem um valor e continua tendo também, acho que para entender o que isso constrói aqui, né? E falando, acho que a influência que isso exerce como o entendimento da arquitetura, ao longo desses primeiros 5 anos durante a faculdade, né, eu acho que para mim sempre foi muito determinante uma maneira aberta de se enxergar as coisas, distante de qualquer doutrina, enfim, ou de qualquer visão parcial e única a respeito de como a arquitetura pode ser pensada, né, ou deva ser pensada, mas pelo contrário, que houvesse sempre uma abertura muito grande de absorver o que está acontecendo, a história, né, e as várias histórias que a arquitetura também tem, mas acho que isso, através dos professores, sem dúvida nenhuma, deixava claro essa imprescindível amplitude do pensamento para que cada um pudesse aí sim construir a sua maneira a partir das suas experiências e daquilo que acredita, né, o seu próprio saber, enfim, a sua própria maneira de fazer as coisas. E isso foi muito importante. Eu acho que, claro, muita coisa a gente amadurece depois, né? Claro que naquele momento não tinha a menor consciência sobre isso, né? Ou tinha talvez muito pouco, né? Mais com uma percepção do que efetivamente um entendimento. Mas eu acho que ao longo do tempo depois isso foi ficando cada vez mais claro, né?
eu acho que 2 eventos que, para mim, no comecinho da faculdade, assim, dos primeiros 2 meses da faculdade, tiveram já um impacto, que foi a aula inaugural do meu ano, né, que foi no começo de 1999, foi dada pelo Dominique Perrault, aqui no Rui Barbosa, né, que era um arquiteto que, enfim, começava a ter uma presença cada vez maior nesse contexto internacional. E no mês seguinte, em 26 de março de 1999, nunca mais eu esqueci esse dia, que foi um dia que, pelo menos grande parte dos alunos que estavam aqui na faculdade, tiveram a oportunidade de conhecer o Oscar Niemeyer na abertura, no Ibirapuera, da exposição em comemoração aos 90 anos. Né? Ou seja, num período de um mês, são 2 coisas que ficaram gravadas assim na memória por sua importância, claro, e também por suas diferenças. Né? Mas o fato de ter contato com essas 2 figuras foi algo bastante substancial nessa chegada e de entender que a arquitetura era um campo muito grande e que a gente podia ter assim contato imediatamente com essas 2 figuras, né? Depois eu acho que tem alguns outros dados importantes. Essa questão da diversidade, ela também girava em torno da diferença de gerações aqui dentro. E que eu acho que as circunstâncias do final da década de 90 e do começo dos anos 2000 permitiram que uma geração, né, enfim, uma geração mais velha que se consolidava cada vez mais, claro, né, que já era consagrada e consolidada, mas que também continuava produzindo, talvez depois, né, de um período inicial dessa década mais crítico, mas que começavam a enxergar e construir obras muito importantes desses arquitetos mais experientes, mas, ao mesmo tempo, uma geração mais nova que começava a florescer e que hoje, né, talvez estão nesse período de transição. Enfim, eu acho que esse encontro era muito importante. Eu lembro de situações, por exemplo, que era o 4º ano da faculdade, que eram 2 grupos de professores totalmente diferentes, e que era sempre existia uma brincadeira, né? Você vai na geração mais nova ou na geração mais velha, né? E, no fundo, existia um lado muito positivo, porque você convivia um ano com um grupo de professores, que era incrível, só que você também, de certa maneira, deixava de conviver com o outro, né? Porque você não passava, você passava um pouco à margem. E eu, enfim, pelo acaso do calendário, né, a minha turma se direcionou com a geração mais velha, que tinha, entre outros, né, tinha o Hector e tinha o Zé Paulo de Bem, que foram meus professores direto nesses 2 semestres, e que foi assim, né, impactante. Eu lembro de muitas conversas e muitas aulas com esses 2, e que ficam assim impregnadas na memória, como muitas outras aulas, como já foi dito, né? As anotações de tudo isso se mantêm vivas lá na cabeça e no papel, mas são experiências que influenciam muito a gente, né? E, coincidentemente, nesses anos, né, eu lembro de vários concursos que acabaram também influenciando tudo aquilo que eu fui buscar depois. Mas era incrível ver a participação dos professores do Mackenzie nesse contexto de produção e pensamento de arquitetura, né, em concursos de importância enorme, né? Eu lembro de ir no IAB na abertura do resultado do concurso do Largo da Batata, né, que o Tito venceu. Enfim, o Hector era um outro arquiteto premiado. Eu lembro eles 2 apresentando isso aqui, enfim, situações diferentes, mas ver os professores produzindo isso, né, enfim, discutindo toda essa amplitude da arquitetura, né, nas suas várias escalas e situações, enfim. E aí, como eu falava também, uma série de outros arquitetos mais novos tendo, né, e conquistando o mesmo espaço, foi algo que me exerceu uma influência enorme, tanto aqui dentro durante a formação, né, nessa convivência direta, né, nas aulas e nos trabalhos, mas com tudo que veio depois, né, numa oportunidade, eu acho, de convívio incrível, assim, com muitos deles, que aí eu também repito o que já foi dito, né? Infelizmente a gente não tem a possibilidade de conviver com todos os professores aqui durante os 5 anos, mas foi um privilégio poder trabalhar com vários fora da faculdade, e também voltar aqui, né, depois de 7 anos no meu caso, para, como professor, voltar a conviver, né, para mim da mesma maneira, porque continuo sendo aluno de todos, né?
Mas é realmente uma constante convivência importantíssima. Eu não sei, eu já estourei meu tempo, né? Tinha muito mais coisa para falar, mas enfim, que isso aconteça mais vezes, de outras maneiras. E sou muito agradecido, assim, realmente também, né, pela formação. Eu acho que a vontade de dar aula aqui, e é aqui, a minha vontade de dar aula sempre foi de dar aula no Mackenzie, né? Isso para mim foi sempre muito claro, né? Era fazer de tudo para poder voltar para cá como professor. E foi uma vontade, sem dúvida nenhuma, plantada por todos os professores, né? Por todos. Assim, é o ambiente realmente que planta, eu acho que essa vontade, esse desejo de poder fazer cada vez mais coisas, né? E poder continuar nesse âmbito. E eu acho que nessa dualidade, né, do mundo acadêmico, que apresenta um cenário, enfim, uma condição, e a prática que também tem as suas singularidades, enfim. Para mim, cada vez mais vir aqui é quase como um abrigo mesmo. É bom ter sempre uma situação de você poder voltar para casa, né? Então, é muito importante como segurança, não sei, como uma sensação de que aqui há uma estabilidade onde se pode discutir, onde se pode trazer as dúvidas, enfim, onde se pode trazer todas as angústias e compartilhar isso com todos. E acho que isso segue e continua construindo essa questão de um aprendizado constante. Então, agradeço muito sempre por todos esses anos, né? Vamos mudar para o lado de cá agora. Michelin, né? Guilherme. Oi. Bom, eu formei em 2001, acho que eu sou, então, o mais antigo da mesa. Você também em 2001, né? Você também? 2002. Não, o Silvio é mais antigo, né? Bom, eu sou Guilherme Michelin, me formei aqui no Mackenzie, e acho que uma coisa interessante para começar dizendo, eu sou mackenzista. Isso é uma coisa de coração. Acho que né, é algo que a gente vem falando muito, né, nessa mesa. Algumas coisas interessantes que eu percebi parando e pensando sobre o passado, lá a época que nós estudamos aqui, era a questão das relações, né, as relações pessoais entre todos os alunos e os professores. Era uma coisa interessante, um pouco lógico, né? Cada geração é diferente, mas eu lembro que daqui nós tínhamos muita amizade com as pessoas como um todo, né? Então, o Ed, o Rica, o Dani, esse outro Dani aqui também, o Luiz, nós nos encontrávamos muito, não só na faculdade, mas do lado de fora, né, que para a gente era uma continuidade da própria faculdade. Isso se estendia com os professores também, né? Nós encontrávamos muitos professores, discutíamos arquitetura, discutíamos coisas da vida em geral, né? O diretório acadêmico era um espaço de música muito interessante. Sempre tinha algum grupo lá tocando, fazendo música, e cada um tinha o seu estilo, e não tinha muita essa questão de o pessoal vai ao da FAM, então é um tipo... Porque a Atlética era lá também, né? A entrada era a mesma. Então, era uma coisa muito rica, porque o pessoal dos esportes estava junto com o pessoal que pensava a discussão do ensino, que estava junto com o pessoal que curtia música, ia lá no DAFAM, matava aula, não pode falar isso, né? Para ir fazer um som e discutir as atividades do dia a dia, o que era ser arquiteto, né? Como não tinha esse acesso direto a telefone, celular, a informações, o nosso filtro era a biblioteca, ou de repente alguns livros que a galera se juntava para comprar, e aí ou alguém ia viajar, trazia um livro diferente. Então era outra, obviamente,
o acesso à informação era também um pouco mais restrito. Hoje a gente tem um acesso maior, né? O que eu sinto da minha época, pô, que horror, né, falar da minha época, não é? É da mesma época. Mas do ensino, ali perto dos anos 2000, era a questão das técnicas. Eu acho que era um pouco mais aprofundado. Eu sinto um pouco falta disso, né? O curso naquele período era ou matutino ou vespertino, mas ele era praticamente integral. Nós tínhamos vários dias que começavam 9 horas da manhã e até 6 da tarde, outros dias. Então não tinha, era tudo meio misturado, manhã, tarde, era um grupo único. E é interessante, é até engraçado, né, olhar, tá do lado contrário a esses grandes mestres, né? Uma passagem interessante que eu acho que vale a pena contar foi quando eu sempre quis ser professor também, acho que como o Dani, eu sempre quis ser professor aqui no Mackenzie, desde que eu entrei aqui. Eu sou de uma família de professores, meu pai, minha mãe, minha avó, então isso sempre teve um pouco no sangue. E eu sou também da área de projeto, eu gosto muito do fazer, do construir, e não só da prancheta em si, mas da obra. Eu sou muito de mexer com as coisas, né? E no dia, quando abriu a inscrição para ser professor aqui e tal, me inscrevi, e aí foi lá todas as etapas, e teve uma etapa de aula, né? Então chegamos aí, vamos dar uma aula, eu estava tranquilo. Na época eu até estava fazendo um trabalho com o Tito Lívio, dessas curiosidades da vida que por acaso nos encontramos. Eu falei, nossa, o senhor foi meu professor, né? Que ano? Aí ficamos conversando. E aí cheguei aqui para dar aula, a hora que eu entro eram 22 professores, né? Aí chega lá, dá aquela engasgada, olha, né, o pessoal de todas as áreas, o Flávio Marcondes, que a gente não tem medo dele, é mentira, é uma lenda, essa história toda, né? E aí todos, é um mito, e foi muito engraçado, porque eu lembro que o Tito Lívio estava em pé, perto da porta, e já encontrei, cumprimentei. E aí eu fui cumprimentando grande parte dos professores. Eu vi que eu me senti muito em casa. Então, para mim, não era dar uma aula, aquela pressão, tal. Não era nada disso. Era uma conversa com meus professores. E isso eu acho que é muito importante. Isso eu acho que os alunos precisariam ter como base, né? Somos todos aqui parte de um mesmo processo, né? Eu acho que outras questões, né, só rapidamente, eu particularmente tinha o prazer de acordar e ir para a faculdade, né? Eu levantava de manhã com aquele prazer, vou encontrar meus professores, vou encontrar meus amigos, meus colegas, as paquerinhas, toda aquela conversa. E hoje, nós vemos que tem muitos alunos que não gostam muito da faculdade, vários alunos procuram, conversam, né? E é óbvio que o tempo vai mudando, tal, mas esse amor pelo Mackenzie, pela faculdade em si, pelo esquema, pelo grande processo, é que eu acho que é a grande, para mim, o que me deixa mais tocado. E eu lembro do diretório acadêmico criando coisas voltadas ao ensino de arquitetura, particularmente eu fui do DAFAM e eu discutia, no DAFAM a minha parte era o ensino, então nós viajávamos com a diretoria, na época era a época que eu discutia isso, o diretor era o Carlão, então até fofoca, né? Nós fomos viajar para o Rio de Janeiro, para Niterói, onde o Oscar Niemeyer ia receber o título doutor honoris causa da Universidade Federal Fluminense, e era uma reunião da ABEA, né, Associação Brasileira de Ensino.
E foi lá, o aluno com o diretor, tal. E aí o Mackenzie, para economizar uma verba, colocou o representante do diretório acadêmico e o diretor no mesmo quarto, né? Então isso virou uma piada enorme, porque eu já dormi com o Carlão, né? O Carlão, quem não dormiu, né? E é engraçado que isso a gente brinca até hoje. E eu estava lá, né? Aí aquelas coisas. Fomos a um orelhão ligar, avisar que a gente tinha chegado. E eu liguei para minha mãe. Eu sou do interior, sou caipira, tem todo um contexto. Aí liguei para minha mãe e falei: mãe, já chegamos aqui e tal, pá, tal. Não estou sozinho não, estou aqui com o Carlão. Quem é Carlão? O Carlão é um diretor da faculdade. Minha mãe me deu uma dura. Como é que você chama o diretor de Carlão? O doutor Carlos, ele é o seu diretor. Aí tomei um esporro enorme da minha mãe. Falei, poxa vida, né? O Carlão, olhei para ele e falei, é Carlão mesmo. E nós encontramos o Paulo Mendes da Rocha, encontramos várias pessoas, e eu era um aluno, né? Na época. E esse era um relacionamento muito comum que a gente tinha com os professores. E de cumplicidade para chegar até um lugar comum, que era uma escola melhor. Já passei dos meus 5 minutos bastante, né? Você já avisou, né? Pli, tá. É isso. Obrigado. Bom, então, agora passar a palavra. Eu antes queria ler aqui que a Angélica pede desculpas. A senhora Angélica, a gente não pode, doutora, nunca chamaria ela de Angelicão, né? Pede desculpas porque ela está em afazeres da direção, não vai poder participar aqui dessa nossa mesa e mandou aqui um recado pedindo desculpas, mas passo a palavra aqui para o Ricardo para passar a sua mensagem aí. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Acho que os colegas já passaram por uma série de questões aí do que era o nosso convívio aqui. Bom, muitos deles realmente eram de um convívio diário e foi uma alegria perceber que muitos também seguiram essa mesma vocação, retornaram para cá de alguma forma. Então, foi importante encontrá-los naquele dia do processo seletivo e tudo, e depois, em tão pouco tempo, estarmos todos juntos aqui de novo. Mas, em cima, assim, um pouco do que o Flávio nos pediu aí para que a gente comentasse da experiência acadêmica, do dia a dia nosso aqui, eu fui trazido ao Mackenzie por um primo formado aqui, arquiteto, com quem eu passei a frequentar as obras que ele executava até antes de escolher fazer arquitetura. E ele ter me trazido aqui, ter me levado às obras, ter me explicado um pouco de como que era a convivência dele com os mestres que ele tanto admirava e que produziam aí a cidade, me tocou muito cedo, né? Me fez pensar que aquilo que eu gostava de vê-lo fazer na prática, eu iria encontrar aqui no ensino, né? Iria encontrar o que foi, obviamente, algo que marcou meu período aqui, né? Ter nos colegas hoje, né, companheiros, professores, aqueles quais que eu via atuando, refletindo, fazendo as críticas, produzindo. E como o Dani comentou já, né, e o que há até hoje fazemos parte disso, essa questão das gerações que encontrávamos aqui, né? Isso eu vejo que é uma coisa que não vai mudar tão cedo, e eu espero que não, aqui, que a gente poder ter a grande oportunidade de lidar com tantas pessoas, né, de tantos momentos da produção da nossa profissão. E eu acho que a dificuldade sempre foi conseguir ter o discernimento e encontrar o próprio caminho, né? Encontrar o que fazer dentre tantas opiniões relevantes e importantes que conseguiam, obviamente, nos
nos conduzia aqui ou ali. Eu não tinha, naquele momento, um discernimento completo de concordar com um colega no momento A e falar com outro no momento B. Eu também achava que ele também tinha razão e eu ficava sempre com essa dúvida. E eu vejo que hoje é muito parecido, né? A gente vai desenvolvendo isso. Então, acho que o que o ensino, aquele período aqui, me fez aprender, e isso foi se consolidar, obviamente, muito mais tarde, em carreira, profissional, tudo é esse ato do pensar e de fazer as escolhas, de ter o discernimento e de ir encontrando as suas empatias, né? O Flávio comentou bem que foi um período, nós vivemos muito aquele período de alguns arquitetos sendo celebrados pelas questões espetaculosas de suas arquiteturas e tal. E eu não vou dizer que eu não me encantei naquele momento por parte daquilo, mas quando eu penso no que eu me transformei hoje, eu caminhei um pouco para o lado oposto, né? As minhas empatias se dão muito mais com aquele ato mais do construir, do saber construir, da necessidade do conhecimento, do que está sendo proposto, das pré-existências e tal. Agora, tudo isso me foi tocado pouco a pouco por cada professor em cada momento. Eu fiz aqui de cabeça a minha trajetória, por exemplo, em projeto, em cima de alguns dos nomes. Então, acompanhem o quanto que pode ter sido difícil para mim tomar um certo caminho. Então, De Camilo, Vicente e Wagner no segundo semestre, professor Sidney, professora Maria Pronin, o nosso saudoso Ladislau, professora Cristiane, professor Dudu, por um ano, né, porque era anual, e a professora Ruth e o professor Carlos Leite no TFG, né, no final. Então, veja, é um universo, né, maravilhoso de pensadores e colegas que vão colocar situações e a gente vai aprender a lidar com isso de forma maravilhosa. Então, acho que desse grupo aqui, nosso aqui de colegas, eu não digo pelas meninas, que eu não tenho certeza, mas dos meninos eu digo com certeza que eu fui o primeiro a vir fazer o mestrado aqui, né? Da tamanha certeza que eu tinha de que queria retornar e me via como alguém que poderia contribuir num tempo possível, estando aqui de novo e já tendo uma atividade de escritório muito precoce, junto com o Edson Lucchini. Edson é estranho, Ed. Com o Ed Lucchini. E isso aconteceu, né, num tempo até curto. Esse ano eu me dei conta que fazem 10 anos que eu estou dando aula. A minha primeira oportunidade como professor me foi dada pelo nosso coordenador, Lucas, ao substituí-lo numa outra universidade, né, que ele largou lá o trabalho por motivos justos, né, e me pediu se toparia, sabendo, já me conhecendo, dessa vontade de estar no ensino. Então, é uma grande honra poder estar aqui comentando um pouco sobre o que foi esse nosso período, um período mesmo com momentos marcantes, o Daniel citou alguns, uma escola que nos colocava... nós tínhamos momentos marcantes diários na convivência com os colegas, sabendo do quanto que eles produziam essa arquitetura que a gente tanto gostava, e com os eventos que aconteciam, como as bienais. Eu lembro que um dos concursos de bienal foi responsável pela minha única DP, enquanto aluno, que foi de mecânica dos solos. Eu optei por não fazer a prova para entregar o concurso da Bienal, que estava fazendo minha cabeça naquele momento. E a vinda, na nossa época, vocês devem lembrar, veio aqui o Sebastião Salgado, Chico Buarque, né, foi também um momento um pouco extra-campo, que foi muito interessante. Então, essas coisas formam o Mackenzie, né, essa diversidade de gerações, de colegas, de eventos, os eventos estudantis, os eventos acadêmicos, os eventos do diretório. A gente vivenciou isso muito. Esse grupo que hoje está aqui dando aula é um grupo que vivenciou isso muito. Eu acho que a compreensão um pouco do que é a escola hoje vem da gente também ter tido essa abertura naquela época. Então, eu encerro aqui, fico muito honrado aí com a participação e satisfeito por ter voltado a um lugar que a gente tanto admira e pretende contribuir ao longo de muitos e muitos anos ainda, como todos vocês. Tá bom? Vou passar a palavra agora ao Ed. Bom, boa tarde para todos. Também é um imenso prazer estar aqui nessa mesa, aqui do Mackenzie, da escola também da qual me orgulho muito de ter feito. Também entrei aqui em 1996, no ano que começou a internet no Brasil.
e para dizer que a gente ainda é da geração que você digitava alguma coisa no Google e apareciam 8 respostas, né? Então a gente ainda é de uma geração que frequentou muito a biblioteca, né, e não só esta biblioteca do Mackenzie, mas como as das outras universidades. A gente falava, não, aquele livro que você quer só tem na FAO, aquele livro que você quer só tem em outro lugar. Então a gente se deslocava entre as bibliotecas para buscar material, e isso fazia a gente perder um tempo lascado, né? Então, primeiro, quando eu entrei aqui, primeiro foi um choque, né, porque eu vinha de um colégio de freira, muito rígido, né? E quando eu entrei aqui no Mackenzie, o choque, primeiro desse contexto da arquitetura, né, de conviver com pessoas de cabeça mais aberta, de ter um violão no diretório acadêmico. Eu entrei no diretório acadêmico e falei, meu Deus, eu posso tocar uma música aqui. Uma coisa que para mim era uma coisa incrível, né? Para quem veio de um colégio que a gente não podia fazer nada. Então foi uma coisa que foi uma loucura para mim, né? Como jovem, um jovem que ainda mal sabia o que significava arquitetura. A única imagem que eu tinha de arquitetura era o Oscar Niemeyer e de alguns amigos arquitetos mais velhos que eram uma inspiração, né? Então eu olhava para aquelas pessoas, eu conhecia alguns arquitetos e falava, nossa, ele é um cara descolado, né? É legal ser arquiteto, né? O cara todo descolado, eu quero ser isso, né? E aí, na hora que entrei aqui, achando que a arquitetura era essa viagem, né? Aí eu entrei aqui na faculdade e tive aquele choque, né? Assim, disciplina, concreto 1, concreto 2, concreto 3, né? Aquela loucura. Então, para mim, foi um choque, foi uma coisa que no começo do curso eu fiquei muito perdido. Falei, meu Deus do céu, não é bem assim, então, né? Bom, então, e aí comecei o curso, confesso que eu demorei um pouco para entender tudo isso. E sofri um pouco no começo do curso, né? Mas aí eu lembro exatamente, hoje como professor, eu sempre lembro dos meus professores, e a minha lembrança é muito nítida. Toda vez que estou orientando um aluno, conversando com alguém, eu lembro exatamente do que o meu professor me falava em determinada situação, e tento fazer um juízo de valor disso. Nossa, será legal aquilo ou não era? Será que eu devo falar para o meu aluno isso ou não devo, né? Mas eu lembro que uma das coisas que mais me inspirou e que me fez me apaixonar de vez por arquitetura foi um dia que o professor, na sala de aula, ele estava vendo que a produção dos alunos estava uma droga, ele estava cansado de falar, ele desenhava, tentava mostrar aquilo, ninguém entendia. Ele bateu na mesa e falou assim, vem cá, vamos sair, vamos andar pela cidade, vamos andar, vamos ver os prédios aqui, vou mostrar essas coisas em loco para vocês. A gente vai andar pelo centro, mostrar, você não está entendendo isso no seu projeto, estou falando como que é uma relação de um edifício com o entorno, vocês não estão entendendo, levou a gente para andar no centro. E aí foi nesse dia que eu me apaixonei de vez por arquitetura. Eu nunca vou esquecer esse dia, foi um dia marcante, que foi assim uma coisa que hoje eu, como professor, lembro desse dia e tento modestamente fazer o mesmo pelos meus alunos, porque às vezes o aluno está precisando daquela coisa que desperta, que faz ele se apaixonar, né? Então, se foi bom para mim, eu tento, de certa forma, aplicar. De certa forma, eu acho que eu tive uma formação muito rica aqui na universidade. Eu tive professores de visões muito diferentes, com perfis muito diferentes, alguns com perfil mais racionalista, com perfil mais funcionalista e técnico, outros com uma sensibilidade maior para outras questões da dimensão da arte na arquitetura, outros mais sensíveis para a relação da cidade com a arquitetura, outros menos, mas eu acabei tendo em cada etapa, acredito que eu aprendi um pouco, e acabei me formando talvez um arquiteto que incorporou um pouco de todas essas coisas. Por isso que eu acho que a minha formação aqui foi muito rica. E lembro perfeitamente hoje o dia da minha banca de TFG, que, aliás, também foi um momento incrível, porque a banca de TFG eu acho que era uma coisa um pouco mais solene, e acho que isso é uma coisa que talvez a gente devia resgatar. A banca era um evento mais importante. E eu lembro que na minha banca de TFG tinham 7 professores. E a banca durou 1 hora. Acho que talvez hoje seja até inviável fazer isso, mas foi um momento maravilhoso, que eu nunca vou esquecer. Na minha banca estava a professora Ruth Verde, o professor Caldana, Petraco, Telésforo Cristófani, Dudu, Tabite, né?
Então, todos eles comentaram o meu projeto. Então, aquilo foi uma aula de arquitetura inacreditável. Foi um fechamento de curso fantástico, que eu aprendi muito. Eu lembro das palavras deles todas, ecoam na minha cabeça até hoje. Então, foi um momento muito rico, né, que eu acho que a gente devia, de certa forma, tentar retomar um pouco mais dessa importância, né, da banca final. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer é que, também, assim como o Ricardo falou, tenho imenso orgulho de fazer parte dessa escola, de ter estudado aqui, de hoje poder dar aula aqui também, junto com os meus professores. E, para mim, tudo isso é um grande prazer, uma grande emoção. Luiz, né? Luiz. Beckenbauer. Vamos lá. Eu sou formado em 2002 aqui pelo Mackenzie. Escolhi a arquitetura por influência do meu pai é arquiteto, que, embora formado pela FAU, ele sempre me estimulou, na época a FAU ainda era aqui na Maranhão, ele sempre me estimulou muito a fazer Mackenzie. E eu lembro, inclusive, que no primeiro mês de faculdade eu estava no escritório do meu pai, aprendendo a puxar traço numa prancheta lá, e ele colocou 2 revistas Acrópole em cima da minha mesa. Eram 2 edições dos anos 60, que faziam uma homenagem póstuma ao Carlos Milan. E eu lembro do meu pai apontando para a revista, falando ele que era bom. E eu acho que o que meu pai admirava no Milan, e o que eu aprendi a admirar também, era o rigor no desenho da matéria, no rigor no desenho da construção, né? E meu pai via e vê ainda nisso uma identidade mackenzista. Embora ele não seja da FAO, ele entendia que o Mackenzie desenha a matéria, o Mackenzie desenha a construção, e faz isso de maneira muito bem feita. Só ver os arquitetos formados aqui, como eles fizeram isso. Então, meu pai, que sempre teve escritório, sempre viveu de escritório, achava que eu me tornaria um arquiteto de prancheta mais competente se eu fizesse Mackenzie. E, de fato, quando eu entrei aqui, eu vi que o curso de projeto, a disciplina de projeto, é a disciplina mais expressiva da carga horária, quantidade de professores, etc., e que a matéria, a construção é, de fato, muito valorizada na disciplina de projeto. E eu me identifiquei muito com o curso nesse sentido, porque quando meu pai falava de construção, de arquitetura, ele falava de construção. E essa preocupação com o desenho da matéria está presente em todos os semestres. Na época, e acho que até hoje é assim, e alguns semestres de maneira mais crítica, outros talvez menos, mas está muito presente nisso. Quando eu fui fazer o TFG, no meu 9º semestre, meu orientador era o Tito, que foi um excelente interlocutor. E nessa época o Tito ganhou o concurso do Largo da Batata e pediu licença do curso. E eu, sempre depois de conversar com o Tito, eu ia ouvir o Jean Vilar conversar com os alunos dele. E assim que o Tito saiu, me designaram um outro orientador, que eu não lembro quem era, mas eu fui correndo pedir para o Vilar me orientar. E por quê? Porque o Vilar tinha muito presente no discurso, na prática dele, essa preocupação crítica com a arquitetura desenhada a partir da matéria e da construção, o que eu reconhecia como arquitetura, o que a arquitetura deveria ser. E ao discutir matéria, ao discutir a construção, a gente não está só discutindo o traço de cimento, mas está discutindo todo o contexto que justifica aquela matéria. Eu fui da primeira turma do TFG, e eu tinha o Vilar como orientador de projeto, e esses meses com o Vilar, para mim, foram muito marcantes, muito determinantes no que eu tento ser até hoje. E tinha o Carlos Leite como orientador de monografia. E eram, digamos, maneiras de encarar a profissão bastante distintas. E que, para mim, como aluno, foi muito, muito bom, muito rico. Eu tinha com o Leite, a gente discutia a ideia da cidade densa e compacta, da cidade... eu tinha o livro do Cláudio Ascioli, Densidade Urbana, era muito forte. E com o Vilar eu discutia a matéria, a construção. E eu acho que o meu TFG ficou, modesta parte, tem uma qualidade, por causa desse embate com os 2 professores, né? Que foi muito bacana. Assim. Claro que hoje em dia eu acho que acho que o Mackenzie deve se preocupar em preservar a disciplina de projeto e essa identidade mackenzista de projeto como uma faculdade que discute a construção dos edifícios e o desenho da construção. E a gente sabe que tem outras escolas que o projeto tem um resultado muito mais etéreo do que o nosso. A gente deve preservar essa identidade com vigor. Eu acho que a gente luta por isso, né? Mas, claro, talvez de uma maneira
em alguns casos, mais crítica do que foi na minha época. Assim. Agora, eu acho que essa identidade mackenzista vai muito além da instituição, né? Vai muito além do prédio e da instituição. Acho que existe uma identidade mackenzista que é o resultado de todos os arquitetos que se formaram aqui e produziram o que produzem. Né? Eu lembro, eu fiquei 5 anos fora do Brasil, e eu lembro que na época que eu estava fora do Brasil, o Paulo Mendes ganhou o Pritzker, outros arquitetos mackenzistas começaram a ter destaque internacional, o Kogan, o Weinfeld, e sempre que um amigo estrangeiro vinha falar comigo desses arquitetos, ele falava, ele é do Mackenzie, você estudou lá, não estudou lá? Eu falei, eu estudei lá. Então, até hoje, quando eu vejo algum ex-aluno daqui ganhando concurso, semana passada, a Portelada, o Takeuchi e o como é que chama? O Kuroda ganharam um concurso. No mês anterior foi um outro grupo de ex-alunos que ganhou o concurso, e assim por diante. Sempre que eu vejo um mackenzista ganhando concurso, eu tenho muito orgulho. Assim, eu acho que eu fico muito feliz de ver um colega daqui da mesma casa se destacando. Né? E a gente sabe que os arquitetos mackenzistas produzem. Né? Produzem arquitetura, de fato. Assim. Isso não é só ver as publicações, só ver a cidade, né? Só olhar para os edifícios ao redor da gente, a gente vê como o arquiteto mackenzista faz arquitetura. E eu acho que isso é o mais importante. Nesse momento de revisão do projeto pedagógico, revisão das nossas práticas de ensino, eu acho importante que a gente lute para preservar isso. Né? O arquiteto mackenzista é o arquiteto da prancheta e deve continuar sendo. Assim. É o que eu espero. É isso aí. Muito obrigado. Ótimo. Agora o Daniel, por favor. Tudo bem. Gente, peço desculpas aí pelo atraso também, mas é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte desse momento, né, de reflexão do nosso período de estudantes e depois vindo aqui como professores. Isso certamente é emocionante para todos nós. Todas as coisas que foram faladas aqui, eu já percebi assim que não era só eu, né, que sentia toda essa vibração, toda essa emoção de ser um aluno aqui do Mackenzie. E vir para cá, acho que próximo também do período que o Rica também fez o mestrado, eu emendei, né, o término da faculdade com o mestrado, fiquei torcendo para ser rapidamente chamado, ter uma oportunidade de vir dar aula aqui. Isso não aconteceu, demorou um bom tempo. Eu terminei a faculdade em 2002, o mestrado em 2004, e só me tornei professor aqui no Mackenzie em 2010. Então, nesse período todo, acredito que foi excelente pelo fato de eu ter vivido uma oportunidade de eu dar aula no ensino público, ter sido professor no ensino técnico durante bons anos, 5, 6 anos. Isso me trouxe muita reflexão também sobre o processo de aprendizado, o processo de ensino. A gente vai com toda a juventude que nos é peculiar, fazendo ideias muitas vezes irreais da realidade do aprendizado. E eu aprendi muito nesse processo todo, né? E quando vim para cá, acredito que muitas vezes a gente imagina que nós viemos para cá como professores e estamos com um monte de coisas para dizer. Certamente a gente tem muito para dizer, mas devo dizer que o convívio com os professores que já foram nossos professores e com novos colegas, essa vibração de convívio é que, de fato, acredito ser o grande valor do Mackenzie, essa oportunidade plural da gente juntos aqui construir coisas. Não temos uma monocromia de conversa, a gente discorda, e discorda às vezes veementemente, né? Me lembro até de episódios interessantíssimos que aconteciam na sala de aula, que eram professores, por exemplo, de urbanismo, discutindo avidamente e discordando, né? E isso tudo criava na gente, como estudante na época, um impacto assim de vibração, de falar, pô, os caras estão quebrando o pau, né? E a gente queria, às vezes, assumir alguns lados, mas esse aprendizado de que a gente pode, né, conviver com aquilo que é diferente, que mais que... Eu, pelo menos, senti essa relação. Claro que existiam certos discursos que eram muito mais proeminentes,
e que eram mais tinham um caráter muito mais assertivo, mas eu acho que essa foi o legado que eu tive daqui, né? A oportunidade da gente falar. Eu me lembro de conversar com o Miguel Forte, que foi meu professor no 5º semestre, e uma alma incrível, uma pessoa extraordinária, com toda a sua, com o seu gap de geração, sendo capaz de me ouvir falando sobre desconstrução. Professor, eu estou curtindo o Daniel Libeskind, estou pirando aqui nesse arquiteto, eu queria saber. E ele, pô, interessante, né? Sempre disposto a ouvir coisas novas, a fazer, de fato, um aprendizado que eu tive com ele, de fato, de a gente ouvir e ser capaz de reconhecer onde está o valor daquela vontade de fazer arquitetura daquele aluno, né? Algo que hoje, por mais que é um desafio, né? Acho que para todos nós, né? Olhar para um aluno e tentar descobrir nele onde é que ele está de fato, onde é que a alma dele está ali, né? E não somente passar batido, mas de fato ouvi-lo. Então isso foi muito marcante. Um outro momento marcante também foi, acredito, no 7º semestre, o Hoover Américo Sampaio, diante de uma discussão, ele era meu professor de projeto, a gente estava discutindo um monte de coisas e me impactou muito uma atitude dele, que eu levei para ele um artigo de uma revista Suma Mais, acho que na época, se não me lembro se era a Suma ou se era a Arquitetura e Urbanismo, mas enfim, era um artigo em inglês, e ele simplesmente falou, presta a revista para mim. Ele pegou a revista, na semana seguinte ele trouxe o artigo traduzido, e passou para todo mundo da classe, falou assim, esse artigo é muito bom, quero que vocês todos leiam. E eu falei, poxa, outro professor também que, de novo, assumiu aí a presença do aluno trazendo alguma coisa, ele trouxe isso para a roda, isso foi muito marcante. Enfim, rapidamente, né, eu fico muito feliz de estar aqui, acredito que a oportunidade da gente ensinar no fundo, continuar aprendendo sempre, né? Então, a gente está desafiado constantemente diante do desafio de ensinar, está sempre aprendendo coisas novas e partilhando isso com vocês, alunos, com colegas professores e com os colegas da nossa geração, né? Então, é isso. Muito obrigado. Bom, já que todos falaram e eu abri, o senhor vai fechar. Bom, muito bem. Eu acho que eu me lembro da grande maioria de vocês aqui na faculdade, e o que eu me lembro de vocês não eram tão comportados assim como pareceram aqui na mesa. E agora, o que eu me lembro é bem diferente. Eu me lembro principalmente dos meninos. As meninas eram comportadas, sempre foram. E não muito como estão aqui na mesa, mas eram mais. Mas o que eu acho importante é que vocês são da geração que vão continuar a história do corpo docente aqui do Mackenzie. E a responsabilidade é muito grande, porque essa faculdade é uma faculdade que deve ser plural quanto ao ensino da arquitetura, né? O ensino que eu tive aqui, eu acho que tudo que a gente viu das mesas redondas que foi contado aqui, mostrou uma diversidade de histórias aqui extremamente interessantes, e que marcaram principalmente pelo corpo docente plural que essa universidade teve. E acho que a responsabilidade de vocês de continuar isso e marcando
a formação dos futuros arquitetos, né, é muito importante, né? E eu gostaria de encerrar pedindo para que vocês, como foi acho que todos os encerramentos foram assim, que vocês, em uma palavra, dissessem o que representa o Mackenzie para vocês. E vou começar do Dani, da minha esquerda para a direita, para o Dani, fechar com o Dani. Próxima vez eu vou sentar no outro lado. Aqui vocês já vão ter falado todas as palavras. É verdade. Não, é difícil uma palavra, hein? É difícil, mas eu acho que é um legado aqui. Talvez seria essa palavra, um legado em constante construção, né? Que é algo que se mantenha e vai se manter sempre em construção. Acho que algo de muitas pessoas e para muitas pessoas. Eu acho que é um legado. Para mim é inspiração diária. Para mim, eu falaria diversidade. Eu acho que essa diversidade de idades, de formações, de pessoas, de olhares, é o que mais enriquece a universidade e que propõe aos alunos que eles mesmos criem a própria visão a respeito da arquitetura e do urbanismo. Para mim é solidez, né? Acho que com essa solidez nos dá a segurança de explorar coisas novas. Difícil agora, hein? Bom, pensei em casa, família, né? Até em função dessa diversidade, né? Que eu acho que os professores são como uma grande família, com opiniões muito diversas e que passam esse conhecimento de uma forma muito generosa para os alunos. Tem que falar o nome antes ou só tem que falar o nome antes ou só a palavra direto? Não, fala só a palavra. Então acho que é projeto. Projeto. Não, a minha é orgulho de fazer parte disso e estar aqui nessa escola maravilhosa que eu estudei e pretendo dar aula aqui por toda a minha vida, se Deus quiser. A minha também é orgulho. É que eu sou da mesma época que o Ed, então orgulho é uma palavra importante para mim. Eu diria vibração, essa energia pulsante que é o Mackenzie. Muito bom. Então, acho que com isso a gente pode encerrar. E essa foi a última mesa redonda, porque a próxima década, acho que... Você se formou quando, Silvio? Então, a gente pode ainda pedir a palavra do... Não vai dar. Uma palavra sua, Silvio. Almoço. Então, encerrou bem. Obrigado.